Olá, pessoal! Hoje é a nossa primeira aula no livro do EMAI, tá? Que é um livro com atividades de matemática. Hoje nós iremos trabalhar a unidade 1, atividade 1.1. Como eu disse, é a primeira atividade do livro. Lembrando o seguinte, gente, que nós temos aí a primeira atividade na página 10. Aqui, olha, número da página na página 10, sequência 1, atividade 1.1, certo? Então é o seguinte, qual é a proposta desta aula de hoje? É você pegar o seu livro, sabendo que a atividade que será trabalhada hoje é a atividade 1.1, você vai aqui na questão 1, dá uma lida na questão, responde essa questão. Depois você vai para a próxima questão, porque tem duas questões essa página. Responde com as suas próprias palavras e depois vem e utiliza essa aula como uma correção dessa atividade, tá bom? Porque você não pode pegar uma aula que tem respostas e copiar as respostas. Então, porque assim você não aprende, tá bom? Então você precisa colocar as suas respostas com suas próprias palavras. Depois utiliza essa aula aqui como uma correção, tá bom? Como uma aula para você verificar se o que você fez está correto, tá bom? Está dentro do que foi pedido. Tudo bem? Então vamos lá. Lembrando que eu utilizo esse marca-texto aqui para mostrar toda a parte que eu estou lendo, porque tem muitos alunos ainda com dificuldade na leitura, então eu acredito que isso daqui ajuda, tá bom? A entender o que está escrito, o que está sendo pedido, tá bom? Então, lembrando que vocês já pegaram essa atividade, já responderam, então vamos para a correção, ok? Com certeza, você utiliza números em diversas ocasiões. Sim, já conversamos muito em sala sobre isso. A nossa vida, ela é repleta assim de situações em que a gente utiliza os números, não é verdade? Olha, o dia que a gente nasce, então o dia que a gente nasce tem o dia, o mês e o ano, né, do nosso nascimento. A partir daí dá-se a contagem dos dias. A mãe fala: "Olha, o bebê tem um dia, 2 dias", e daí depois comemora mêsversário, né? O primeiro mês, o segundo mês, o terceiro mês, até completar o aninho, certo? Tem a sua idade apropriada para começar a estudar, que é a partir dos 4 anos de idade, não é? E assim vai, né? Então assim a gente já começa já a nossa vida com um número. Tudo bem? A sua mãe, na gravidez, ela teve todo um tempo de gestação que a gente conta aí com os números. Então, são 9 meses, que equivale à quantidade de dias, certo? Então, são diversas situações. E aqui na questão 1, tá dizendo assim: junto com um colega, não, é você sozinho. Elabore uma lista de situações em que se usam os números. Então, já que você já respondeu aí, vamos fazer uma correção. Ou para ver se você colocou as mesmas coisas que eu coloquei aqui como sugestão, tá bom? Então, a primeira parte coloquei: os números servem. Ou uma lista de situações em que se usa os números, né? Aqui na 1, medir temperatura de corpos ou de objetos. Então, quando a gente quer verificar a temperatura corporal, né, a gente utiliza o termômetro e lá vai te mostrar um valor em grau para ver se você está acima ou está numa temperatura ideal, né? Onde a gente verifica se a gente está com o corpo febril ou de fato a gente está com febre. O que está acontecendo muito hoje quando a gente chega no estabelecimento, né? Eles fazem a medida do nosso corpo para saber se a gente está bem, não é? Ou a gente também pode medir objetos, ou medir a água. Geralmente, algumas pessoas têm o termômetro, utiliza na água também do bebê para saber se a temperatura está ideal. Ou também para poder verificar se uma receita ali está na temperatura ideal. Utiliza muito termômetro também. São termômetros diferentes, mas tem, tá bom? Mas utiliza.
Coloquei aqui na linha de baixo, saber o valor de despesas e lucros. Então, na nossa casa, a gente precisa muito saber quanto que a gente vai gastar com o valor da compra do mês, né? Se depois de pagar ali o valor da compra do mês, né? Onde tem os alimentos que a gente vai utilizar, quanto vai também gastar com água, luz, telefone, internet. E se depois de tudo isso, né, ainda sobrou um trocadinho para poder fazer um passeio, não é assim que a gente faz? Então, ou se tem uma empresa, verificar se você está tendo lucro, não é? Próxima situação, comprar produtos no mercado. Então, você tem um valor X e vai no mercado. Então, você não pode pegar tudo. Você tem que saber o valor de cada produto para saber se lá no caixa vai dar para pagar. Ou tomar aqui algum medicamento que precise de dosagem. Então, geralmente, se for líquido, tem a quantidade de ml, que é mililitro, né? Que onde tem uma tampinha que dá para você medir. Ou se é algum medicamento comprimido, ou 1 ou 2 comprimidos, uma vez ao dia, ou 2 vezes ao dia, ou 3 vezes ao dia. Isso depende da quantidade, do tempo que o médico estabelece lá na receita, não é? Determinar horários, a gente precisa saber os horários de determinadas coisas. Por exemplo, a nossa aula, nós temos a nossa aula no período da manhã, onde o horário é das 7 às 11h30, então a gente estabelece aquele horário certinho, porque a gente tem horário de entrada, horário de saída, não é mesmo? Aqui, determinar quilometragem ou distâncias. Então, quando a gente vai fazer uma viagem de carro, a gente precisa saber direitinho a distância para saber se a gasolina tá... Se o combustível, né, que pode ser gasolina ou álcool, vai ser suficiente, ou se eu tenho que parar no meio do caminho para poder abastecer novamente, certo? E também tem várias situações, tá? Só que eu paro aqui na última linha com fazer receitas culinárias que precisam de quantidades específicas. Então, toda vez que a gente vai fazer uma receita, a gente precisa verificar direitinho as quantidades, né? Quantos ovos, se vai trigo, quanto de trigo, leite ou água. Então, tem que verificar as quantidades, que são números, né, de determinadas coisas, pra gente utilizar, porque senão a receita não dá certo. Deu para vocês entenderem? Então, assim, são diversas situações que a gente utiliza os números, tá bom? Então, pode ser que vocês colocaram aí as mesmas situações que eu, ou não, tá bom? Pode ser que você tenha colocado aí uma situação diferente. Tem problema? Claro que não, tá bom? Então, vamos agora para a segunda atividade. Aqui nós temos o seguinte, questão 2. Depois de fazer a lista de situações, né, em que se usam os números em dupla, não tem dupla, gente. Agora é cada um na sua casa. Discuta. Há situações em que os números indicam contagens? Em que situações a gente precisa contar? Quais? Eu coloquei como sugestão aqui, numa reunião, para ver quantas pessoas estão participando, numa sala de aula, para ver quantos alunos estão presentes, uma quadra, para saber, quadra que eu digo aqui, quadra, né? Quando a gente estuda em geografia, lembra que uma quadra é uma delimitação ali de um certo lugar onde tem as casas, certo? Então, uma quadra para saber quantas casas tem, pesca para saber quantos peixes ali você pescou, tudo bem? Gente, pode ser que vocês tenham colocado essas respostas e pode ser que tenham colocado diferente, não tem problema algum, tá bom? E outras situações, por isso eu coloquei aqui, etc. Vamos para B. Há situações em que indicam ordenação? Quais? Então, aqui ordenação vem de ordem, primeiro, segundo, terceiro. Então, eu tenho aqui campeonato, quem vai jogar primeiro e com quem, certo? Para ter a ordem ali dos jogos. Fila, então quem chega ali, a pessoa chegou, não tem ninguém, vai ser o primeiro da fila. E na medida que as outras pessoas forem chegando, vai ser segundo, terceiro, quarto, sempre vai ter um último, tudo bem?
premiação, quem ficou em primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, etc. Tá bom? Então, podem colocar aí quantas respostas vocês quiserem, tá bom? Lembrando que todas as minhas respostas aqui são sugestões. C. Eles podem indicar o resultado de uma medição? Quando? Então, eu posso colocar aqui altura. Então, os números podem resultar numa medida quando eu utilizo altura, né? Então, quantos metros você tem? Já fizemos atividades assim em sala, para ver quem é o mais alto, quem é o mais baixo, qual a altura média da sala, tá? Largura e comprimento, isso daqui a gente pode usar, por exemplo, numa carteira. Qual a altura da carteira? Qual a largura? Qual o comprimento? Quando sua mãe quer comprar uma mesa para sua casa, ela quer saber o espaço ali, né? Qual a largura, a altura e comprimento que é possível colocar uma mesa ali naquele lugar. Então, todas essas medidas tem que verificar no momento da compra. Então, eu coloquei aqui a altura de uma pessoa, de uma casa, de uma mesa, tá bom? Só para complementar aqui essa primeira parte. E quando funcionam como códigos? Códigos eu posso verificar em senhas de banco, é um código. Cada um tem o seu código. E precisa ser um código em que, que não seja fácil, né? Fácil descobrir, porque tem muitas pessoas que agem de má fé, né? Então pode pegar a sua senha, fazer saque. Então a senha tem que ser uma coisa muito pessoal, que funciona como código, tá bom? Senha de cofre também. Tem muita gente que tem cofre em casa. E também tem cofre nos bancos, né? Com senhas, onde as pessoas podem tá guardando. Códigos de barras, que é o que tem em todos os produtos, né, que a gente compra. Agora tem um código de barra, onde o código de barra é passado lá no caixa, né? Onde depois de cadastrado já verifica o preço ali na tela do computador. Tá bom? E muitos outros exemplos aí, tá certo? Deu para vocês entenderem? Então, só finalizando essa página, aqui tem assim: você já sabe que chamamos de números naturais os números 0, 1, 2, 3 em diante, e que eles formam um conjunto infinito. Então, os números naturais são os números positivos começando do zero, tá bom? E que você vai contando 0, 1, 2, 3 e não tem fim, tá bom? Por ele não ter fim, eles formam um conjunto infinito. Tudo bem? Deu para vocês entenderem a aula de hoje? Espero que sim. Então eu fico por aqui, assista a aula quantas vezes for necessário. Até a próxima. Tchau!